Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Julião e eu estou aqui para a gente ter uma conversa sobre sistemas fotovoltaicos, né? Essa conversa ela foi motivada porque alguns meses atrás foi publicado no Instagram dessa CIF aqui de Pernambuco alguns assuntos que a gente considera indispensáveis na hora de fazer qualquer tipo de dimensionamento para sistemas fotovoltaicos, né? Esses assuntos foram quatro os mais importantes que a gente considerou e, bom, eu vou passar por eles aqui rapidamente, porque cada um deles tem um impacto importante na hora do dimensionamento, né? O primeiro deles foi a orientação dos módulos, né? Essa orientação dos módulos ela tem relação direta com a irradiação solar, porque a escolha do par ideal entre inclinação e azimuth, que é o azimuth é a direcionamento do sistema, se é para norte, para sul, para leste a oeste, e a inclinação é a inclinação dos módulos, né? A escolha desse par sendo ideal, você causa uma exposição maior do seu sistema fotovoltaico à irradiação solar e, consequentemente, você tem uma produção maior de energia, né? O segundo ponto é o sombreamento. Bom, a gente está vendo um avanço significativo da instalação de sistemas fotovoltaicos urbanos, né? A área urbana ela é repleta de edificações e construções que eventualmente têm telhados mais altos do que os telhados das residências. E por essa razão, a gente precisa verificar a geração de sombra por esses obstáculos e verificar se existe um alcance dessas sombras no local onde a gente tem interesse em instalar o sistema e por quanto tempo essas sombras elas permanecem no local para que a gente possa verificar a degradação em produção de energia gerada por esses anteparos. O terceiro é a degradação em potência dos módulos. Bom, os fabricantes eles já publicam, né, nas folhas de dados dos módulos a informação de que os módulos eles têm uma degradação em potência ao longo da expectativa de vida deles de 25 a 20 anos, ou seja, a potência que ele vai produzir não é a mesma no início e no final, ou seja, ele tem um declínio numa curva linear, saindo de 100% e eventualmente chegando ali nos 80, 80 e poucos por cento, dependendo do fabricante. Então, por essa razão, a gente precisa considerar essa informação de dimensionamento para garantir que o sistema que a gente vai dimensionar vai continuar atendendo a demanda do cliente durante toda essa expectativa de vida. E por último, a análise estrutural, que tem relação direta com a parte física, né, propriamente dita, a instalação do sistema fotovoltaico na residência do cliente, né? Vocês já devem ter visto aí por vídeo ou por fotos alguns sistemas aí instalados que não tiveram tanto sucesso no que diz respeito à incorporação por conta da falta de análise da resistência estrutural do local onde a gente vai instalar. Por vezes isso pode gerar algum tipo de desabamento ou empenamento do telhado do cliente. Além disso, além das cargas geradas pelo peso da estrutura que vai ser incorporada, a gente também precisa fazer uma avaliação quanto aos impactos de rajada de vento. Isso pode gerar forças aerodinâmicas que têm a capacidade de arrancar os módulos do telhado e também a própria estrutura em casos, por exemplo, de telhados de metal. Bom, passado pelos quatro itens, aquele que chamou mais atenção, assim, para que a gente pudesse falar com mais detalhe, foi a análise de sombreamento. Bom, é sobre esse assunto que a gente vai conversar a partir de agora e trazer algumas informações e algumas análises que a gente aqui da Sunlight realizado sempre que se depara com situações dessa natureza. Bom, antes disso, antes de a gente propriamente entrar no assunto, é bom passar por um fluxograma de como a gente faz a análise aqui para o dimensionamento de sistemas na Sunlight. A gente divide essa análise em duas etapas. A primeira é onde a gente coleta as informações do cliente, como demanda, posição geográfica, e verifica se há sombreamentos. A partir dessas informações, a gente faz uma simulação inicial definindo o número de módulos e tipos de inversores. Faz, depois dessa definição, uma avaliação da geração líquida de energia ao longo de toda a vida do sistema. Por que ao longo de toda a vida? Justamente para considerar essas perdas, não só da degradação em potência dos módulos, mas também a perda de eficiência das cargas que estão instaladas na residência do cliente, como também a perda de eficiência do cabeamento, né? Somando esses três tipos de perda, a gente consegue verificar se o sistema inicialmente dimensionado, através dessas informações, é capaz de suprir a demanda do cliente por toda a expectativa de vida do sistema. Se não for, a gente faz um processo iterativo, aumenta o número de módulos ou até mesmo muda os inversores para garantir um maior aproveitamento da energia gerada no lado DC e aí verifica mais uma vez a geração líquida, né? Esse processo ele é repetido até que a gente consiga garantir que a geração líquida do sistema ela vai atender a demanda completa do cliente durante toda a vida do sistema. Isso sendo atendido, a gente passa para a segunda etapa, e essa segunda etapa ela tem relação direta com a visita física
no imóvel do cliente para verificar se a área que ele destina à instalação do sistema fotovoltaico é capaz de absorver todos os módulos que foram projetados para o sistema dele, inclusive com a avaliação da integridade estrutural do telhado. Também nessa etapa a gente faz uma avaliação da infraestrutura elétrica para verificar o cabeamento, a idade, a quantidade, o tipo, e também se os dispositivos de proteção são existentes, aterramento, esse tipo de coisa. Bom, fechando essas informações, tendo as duas etapas sido cumpridas, a gente é capaz de fazer um modelamento e criar um pré-projeto e aí sim apresentar uma proposta para o cliente para que ele faça a avaliação. Bom, esse é um fluxograma rápido de como a gente faz a nossa avaliação para o pré-dimensionamento do cliente. Bom, a partir daí a gente começa a entrar efetivamente no assunto que foi o vencedor na enquete, né? Que seria o sombreamento. Antes de qualquer coisa, toda vez que a gente vai fazer algum tipo de análise que tenha relação com algum projeto de engenharia, é importante a gente consultar as normas que têm relação direta com o assunto que a gente está tratando, porque elas servem de guia, né? E também garantem segurança e confiabilidade do projeto que a gente vai executar. Nesse caso, a gente está usando a MBR em relação direta com sistemas fotovoltaicos e apresenta muitas informações de como a gente deve tratar isso na hora do dimensionamento. Bom, sobre o sombreamento, essa NB traz na seção 4.b informações sobre o sombreamento. Na verdade, ela traz recomendações e nesse item A, ela traz uma nota que recomenda que cuidados sejam tomados na hora de você selecionar o local da instalação, porque árvores, edificações próximas podem provocar sombras sobre o arranjo fotovoltaico durante parte do dia. E é importante que qualquer sombreamento seja reduzido tanto quanto for possível e faz uma ressalva adicional que até uma pequena sombra sobre o arranjo fotovoltaico pode limitar significativamente seu desempenho. Bom, a gente está vendo que a norma que guia as nossas atividades com relação a sistemas fotovoltaicos já chama a atenção para essa parte de sombreamento, então, portanto, não é prudente ignorar esse tipo de avaliação durante o pré-dimensionamento. Mas vamos lá. Aqui na ação a gente faz a divisão em dois tipos de sombreamento, né? Essa é a classificação que a gente faz aqui. O primeiro parcial, que engloba aquele que eventualmente não alcança o sistema fotovoltaico, é aquele que alcança em uma parte muito pequena do dia e não tem um impacto significativo na geração de energia. O primeiro modelo aqui foi um dos nossos clientes, que a gente percebeu que existiam dois reservatórios no telhado e a intenção é verificar se esses reservatórios, como a sombra gerada por esses reservatórios alcançava o telhado do cliente ao longo de todas as horas do dia, durante todas as estações do ano, justamente para verificar se existia algum ponto do telhado que ficaria completamente livre do alcance dessas sombras. E foi exatamente isso que aconteceu. A região onde o sistema foi instalado, ela nunca é alcançada pelas sombras, porque o deslocamento verificado durante a simulação mostrou que essas sombras elas caminham dessa maneira aqui, sem nenhum tipo de alcance no sistema. Ou seja, o sistema foi instalado considerando a melhor posição para que fique livre do sombreamento. Eventualmente, essas sombras poderiam ser maiores e a gente não conseguiria, por exemplo, no telhado, encontrar um local onde a gente não conseguisse ficar livre desse alcance, mas a tentativa seria que o alcance dessas sombras fossem em períodos que a produção de energia fossem muito menores e os impactos na geração final fossem completamente mitigados. O segundo ponto é um sombreamento que a gente considera total, é aquele que a gente, quando faz a simulação, verifica que ele tem um alcance significativo em toda a extensão da área que se pretende instalar o sistema e permanece nessa região durante várias horas do dia em todas as estações do ano. Né? Esse caso específico foi um cliente que realizou o dimensionamento com a gente e aí a gente informou para ele que o sombreamento era tão significativo que não seria possível aí atender toda a demanda dele, justamente porque as sombras eram muito grandes e permanentes no telhado. Ele tinha outras regiões, a gente conseguiu propor uma solução adicional para ele bom, mas de fato as sombras totais elas têm um problema maior porque você tem que criar soluções ou até mesmo falar para o cliente que o impacto dela é tão significativo que você não consegue, né, fazer um sistema para atender a demanda dele nessas situações. Então, bom, foi esse o caso aqui do cliente. Bom, passando para frente agora, a gente vai fazer, de fato, entrar no nosso assunto e aí fazer inicialmente uma pergunta-problema para que a gente possa ir respondendo isso com as informações técnicas que a gente vai simulando
ao longo da nossa jornada aqui nessa conversa. Então, primeiro se tem sombra permanente, a gente pode fazer essa pergunta inicial. Se tem sombra permanente, né? E agora, tem algum problema elaborar o projeto sem considerar a influência dela? É o que a gente vai descobrir. Essa ilustração aqui, essa foto, ela tem o objetivo de fazer com que vocês entendam que a sombra realmente é um problema. E veja que essa edificação numa área urbana, ela tem o poder de gerar uma sombra muito grande e, eventualmente, se algum desses moradores aqui tivesse interesse em instalar um sistema, teria que lidar com essa sombra gigante que esse prédio ele produz em determinadas horas do dia. Seria um projeto de engenharia para mitigar esse tipo de situação e apresentar uma solução para o cliente. Bom, a partir daqui a gente vai entrar nas etapas normais que todo mundo conhece, que é o approach inicial do cliente, onde ele apresenta as informações do imóvel dele e a demanda de energia. Bom, nesse caso aqui, vamos fazer um exemplo de um cliente que está situado numa região urbana e que está cercado de edificações. Inicialmente ele apresenta a fatura de energia, onde a gente consegue verificar o consumo para tirar a demanda mensal dele e a demanda anual, e apresenta um endereço onde a gente consegue obter a posição geográfica e inclusive fazer uma visita no local. Bom, partindo desse ponto, a gente faz o nosso dever de casa e verifica a demanda mensal média do cliente, a demanda anual média do cliente. Bom, quando você vai fazer a avaliação, você dá o azar de, na visita, acaba não verificando nenhum tipo de sombreamento, porque o horário que você foi fazer a visita, a localização não estava sujeita às sombras que eventualmente existiam no local. Daí, você confia, né, nessa informação que você obteve em loco, e aí entra na plataforma do seu distribuidor escolhido e faz a simulação utilizando a demanda mensal que você conseguiu encontrar. Bom, espera o resultado que a plataforma oferece, e aí, nesse caso específico, a plataforma do distribuidor te mostrou que 18 módulos seriam suficientes para atender a demanda desse seu cliente. Você entrega o projeto, né? O preço é bem atrativo, o cliente se agrada, você fecha o negócio, instala o sistema, o cliente está lá satisfeito, gerando energia. Mas aí o que acontece é uma surpresa para você, que o cliente liga depois informando que continua pagando um valor acima do mínimo, né? Você, sem saber exatamente o que aconteceu, volta no lugar, faz o seu dever de casa mais uma vez, que é fazer a avaliação física de todo o sistema que foi instalado, procurando por eventuais problemas, ou seja, um cabo com problema, um conector com problema, algum dano no módulo, algum dano, inclusive, nos microinversores ou nos inversores string. Para sua surpresa, o sistema está funcionando da forma como deveria, não existe nenhum dano ou nenhuma falha que consiga justificar essa falta de produção de energia, e você se pergunta, bom, o que foi que deu errado? Já que a parte física não foi o problema, possivelmente existe algum tipo de variável que não foi considerado no dimensionamento, e para responder essa pergunta, você precisa voltar no projeto até a fase de pré-dimensionamento. Nessa fase, você vai agora analisar com cuidado o local onde o seu sistema vai ser instalado. Perceba que essa aqui é a localização do cliente e esse aqui é um zoom. Você verificou na sua visita física que não existem na vizinhança imediata anteparos que possam gerar qualquer tipo de preocupação quanto à sombra, e também você deu o azar de, na hora da sua visita, não existir nenhum tipo de impacto de sombra gerado por qualquer outra coisa na vizinhança desse imóvel. Bom, não é praticável, né? Por exemplo, para você verificar essa sombra, você ir lá e fazer uma campana na frente da residência do seu cliente para verificar várias horas do dia ao longo de vários meses do ano, né, com o intuito de identificar se existe um impacto de sombra de alguma coisa que está próximo aqui da residência, né? Ainda que você faça isso, não sendo prático, né, do ponto de vista diário das suas atividades, ainda assim você faltaria informação quantitativa, que é o quanto essas sombras prejudicam a produção de energia do seu cliente. Então, para isso, o que a gente precisa, e é o que geralmente é o que a gente sempre faz aqui quando necessário, é fazer uma análise utilizando softwares e desenvolvendo modelos para representar o local onde o sistema vai ser instalado. A gente divide essas análises em duas etapas, que é uma etapa qualitativa, que é aquela que vai verificar a vizinhança do local onde você pretende instalar o sistema de forma qualitativa, né? Para verificar se as edificações, árvores ou construções, elas geram sombras
e se essas sombras têm alcance sobre o local onde você vai instalar o sistema e por quanto tempo e em que estações do ano ela tem um impacto maior. Bom, verificado através da análise qualitativa que existem essas sombras e que existe impacto delas no local onde você vai instalar o sistema, a gente tem que partir para uma próxima etapa, que é a avaliação quantitativa, que aí de fato você vai quantificar o impacto dessas sombras na produção de energia no local onde você vai instalar o sistema. As duas etapas aqui são realizadas utilizando softwares específicos. A primeira delas, a gente tem utilizado o Sketch, uma ferramenta simples, bem intuitiva, que ela consegue atender a nossa necessidade, que é fazer uma verificação do deslocamento das sombras em anteparos durante todas as horas do dia, durante todos os meses do ano. Então, a gente não precisa, para o nosso fim aqui, fazer modelos detalhados das edificações e tudo mais. A gente precisa apenas garantir que a localização do imóvel esteja correta e as dimensões desses imóveis estejam corretas para poder criar uma sombra que represente minimamente o real, a realidade da localização do seu cliente. Como exemplo, a gente pegou aqui o mês do ano ou a situação do ano que gera o maior comprimento de sombra, que é conhecidamente o solstício de inverno. O exemplo também pega as 13 horas, que é para demonstrar que o horário que o sistema deveria estar gerando com mais intensidade, ele está sofrendo essa interferência da sombra gerada pelas edificações. Bom, aqui pelo modelo qualitativo a gente já consegue identificar que existe uma sombra, que ela alcança o nosso local de instalação do sistema e que ela é significativa. E, bom, eu não apresentei aqui, mas ela também tem impacto em vários outros meses do ano e em outros horários. A gente apresentou só o pior cenário aqui, escolhendo um horário específico. Bom, a partir daí, sabendo que existe esse tipo de sombreamento, a gente precisa fazer agora uma análise quantitativa. Existem vários softwares no mercado que conseguem te dar essas respostas. Os mais conhecidos talvez sejam o PVSol e o PV-System, mas aqui na Sunlight Recife, a gente tem utilizado uma ferramenta chamada SUN, que é uma ferramenta disponibilizada pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável dos Estados Unidos, o NREL, e essa ferramenta ela não só trata sobre sistemas fotovoltaicos, mas traz uma gama de outras simulações para sistemas como biomassa, como energia eólica e várias outras simulações, mas no nosso caso específico a gente tem interesse apenas na energia solar e no detalhamento de projetos que tem uma relação com isso. Existem, inclusive, vários artigos que comparam os resultados obtidos com PVSol e PVSun e eles são muito correlatos, ou seja, a confiabilidade e os resultados deles são muito similares. Então, por isso, a gente resolveu utilizar o SUN, que é uma ferramenta intuitiva, que a gente consegue ter informações bastante detalhadas. Bom, um dos resultados que a gente gostaria de apresentar obtidos através do SUN é essa matriz de fatores de sombreamento. O que a gente vai ver nessa matriz aqui, ela tem todos os meses do ano e tem todas as horas do dia. Você consegue ver aqui também que existem quadrinhos desse aqui que tem o número 100 e estão em vermelhos. Isso representa que o sistema está completamente sombreado, ou seja, 100% sombreado, e os locais que são brancos e com o número 0 demonstra que o sistema está livre de qualquer sombreamento nesse horário e nesse mês. O nosso interesse aqui é na região central, porque as extremidades representam o nascer do sol, ou seja, antes do nascer do sol, e por isso elas estão todas vermelhas, e depois do pôr do sol, que é a partir das 5 horas, e também está totalmente vermelha aqui com 100% de sombreamento, porque não há incidência de luz solar nesses períodos. O nosso interesse é essa região central e especificamente a validação do nosso modelo qualitativo, que dizia que no solstício de inverno, em junho, às 13 horas, o nosso sistema estaria completamente sombreado. De fato, a análise quantitativa criada através desse modelo aqui quantitativo confirma, ou seja, valida a análise qualitativa que a gente fez. Bom, esse mesmo software também consegue produzir para a gente uma informação sobre a geração, a potência gerada pelo sistema fotovoltaico. O gráfico ele apresenta uma coloração diferente e a gradação das cores é do mais azul. O mais azul representa aquele com menor potência gerada pelo sistema e o mais vermelho indica a maior potência gerada pelo sistema. Perceba que nesse gráfico tem todas as horas do ano nas ordenadas e todos os dias do ano. O que acontece é que a gente percebe nesse gráfico aqui uma lacuna em azul em dois momentos do dia aqui em alguns períodos do ano. Você vai ver que entre 13 horas e 15 horas existe uma lacuna entre o dia 100 e o dia 250,
que representa aí a parte do outono e inverno, onde o solstício de inverno está inserido. Ou seja, essa região está bem azul e tem uma lacuna na potência gerada pelo sistema, o que representa, de fato, uma validação do impacto das sombras que a gente identificou lá no modelo qualitativo. Essa informação aqui a gente pode, inclusive, fazer uma comparação pela própria ferramenta, onde a gente pode excluir o sombreamento e avaliar de fato esse impacto. Perceba que isso aqui são os mesmos modelos, é o mesmo modelo, mas com um considerando o sombreamento e o outro sem a consideração das sombras, né? Você vê que realmente nessas regiões aqui você tem uma produção de energia, ou seja, a potência gerada pelo sistema, ela é existente, e também na parte inferior, onde tinha essa lacuna aqui, que era preenchida pela sombra durante o período que os edifícios alcançavam a residência do cliente. Bom, confirmada através dessa segunda validação aqui, ó, bom, a gente teve o primeiro modelamento, que foi o qualitativo, aquele que apresentou lá, de fato, que existem sombras, e a gente validou aquela informação do qualitativo através dos nossos modelos quantitativos. O primeiro, pelo fator de sombreamento, e agora pela produção, pela potência gerada pelo sistema fotovoltaico. Bom, já que a gente confirmou essas informações através de potência, agora vamos para efetivamente o que o cliente enxerga, que é a geração de energia. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico de barras, e a gente tem nele as barras em cinza como sendo a demanda, né, representando a demanda do cliente, e as barras em azul representam, né, a produção de energia do sistema fotovoltaico. Esse gráfico, ele representa o sistema como foi sugerido pela plataforma do distribuidor, ou seja, com 18 módulos para o atendimento da demanda do cliente. O que acontece é que, pelo impacto da sombra, a produção mensal de energia gerada pelo sistema com 18 módulos é de 1.183 kWh, quando a demanda do cliente é de 1.360 kWh mensal. Nesse caso, você já percebe que essa diferença aqui entre demanda e produção é aquilo que o cliente está pagando e ligando para você reclamando que o sistema instalado não atende a demanda completa dele. A gente, de posse dessas informações, tendo plena consciência agora do que foi que gerou essa diferença, a gente pode fazer um processo de retroalimentação, ou seja, você vai voltar no seu projeto inicial e aí escolher entre módulos ou inversores para poder mitigar esse problema, né? No nosso caso aqui, a avaliação retornou a informação que 24 módulos seria a melhor escolha e seria aquela situação ou aquele dimensionamento que produziria 1.579 kWh, ou seja, poderia facilmente atender a demanda do cliente, que é de 1.360 kWh. Você veja que a lacuna que antes existia, agora ela foi significativamente reduzida, porque a diferença, né, de 18 módulos para 24, ou seja, 6 módulos, ela é capaz de suprir a degradação em produção de energia gerada pelo sombreamento, né? Bom, ficou claro para a gente agora que o sombreamento foi a causa, né? Você agora fazendo esse retorno, né, ao seu sistema original, as suas variáveis que compõem o seu dimensionamento, consegue identificar e fazer a mitigação desse problema, agora inserindo 6 módulos a mais para compensar a perda gerada pelo sombreamento. Bom, tendo todas essas informações, confirmando que foi o sombreamento que gerou essa perda de energia, a gente agora pode responder a pergunta inicial, né? Tem algum problema elaborar o projeto sem considerar a influência do sombreamento? Agora, todo mundo é capaz de responder, né, que sim, e que com certeza você tem que levar em consideração o sombreamento, porque ele causa uma degradação em produção de energia significativa dependendo do local e dos anteparos que circundam a região onde você vai instalar o seu sistema. Bom, a gente pode agora fazer um resumo entre a situação com 18 módulos e a situação com 24 módulos, inclusive apresentando para vocês o resultado da simulação em produção energética para os 18 módulos sem considerar sombras no local. Bom, se os 18 módulos que foram sugeridos pela plataforma do seu distribuidor não tivesse nenhum tipo de influência de sombras, ele seria capaz de produzir 16.478 kWh, isso no primeiro ano, a gente está considerando como base para comparação, porque é um ano que você tem poucas perdas associadas. Então, os seus 18 módulos, se o local não fosse atingido por sombras,
gerariam 16.478 kW, ou seja, de fato, né, a ferramenta da plataforma do distribuidor, ela é correta em afirmar que os 18 módulos seriam capazes de gerar 16.478 e atender a demanda do cliente. Não por acaso que ela sugeriu esse número. Só que o que acontece é que as plataformas dos distribuidores, eles não incluem a análise da sombra, ainda que eles consigam inserir algum tipo de fator, né, para majorar o número de módulos, tentando considerar esse tipo de perda. Apenas a visita, e somente a visita técnica e a construção de modelos que consigam fazer simulações do cenário que você identifica é que são capazes de realmente fazer a avaliação como tem que ser feita. Então, quando a gente cria os modelos para a avaliação das perdas, a gente percebe que 18 módulos eles são capazes de produzir apenas 14.212 kWh por conta das perdas geradas pelo sombreamento, ou seja, isso é uma perda de 14% em relação à situação sem sombras. Já a situação dos 24 módulos, agora para o primeiro ano, considerando o sombreamento, ele gera 18.953 kWh no ano, né? Ou seja, é completamente capaz de atender a demanda do cliente. Se a situação fosse considerada agora sem sombra, os 24 módulos gerariam 21.970 kW, ou seja, uma produção muito além do que é necessário para atender a demanda do cliente. E, naturalmente, né, uma situação sem sombras, você não dimensionaria o sistema para 24 módulos, porque você ia superdimensionar o seu sistema e onerar demais o seu cliente sem nenhuma justificativa adicional. Bom, nesse cenário você vê que a sombra ela gera uma perda de 15,9%, quase 16%, né, na geração de energia dos 24 módulos. Bom, tendo consciência desses dois pontos, a gente pode fazer uma comparação agora entre as duas situações, aquela com 18 módulos, que foi a plataforma do distribuidor que gerou para você, sem considerar nenhum tipo de sombreamento, e aquela que a gente ou que você, depois de fazer a sua avaliação, fez o processo iterativo e identificou que seriam necessários 24 módulos. Perceba que na condição dos 18 módulos sugeridos pela plataforma, você teria uma geração mensal de 1.183 kWh e que seria inferior à necessidade do seu cliente, que é de 1.360, ou seja, ele teria uma variação, ou seja, uma defasagem em produção de 1.777 kWh, ou seja, seria justamente essa diferença que estaria fazendo o seu cliente entrar em contato com você mais uma vez para reclamar que o sistema não está atendendo às expectativas dele, porque ele continua pagando uma conta acima do mínimo. Já quando você faz o seu dimensionamento correto no início, levando em consideração o sombreamento, você define que 24 módulos é que seriam necessários para poder atender a demanda, já que eles geram mensalmente 1.579 kWh e a demanda do seu cliente é 1.360, ou seja, você ainda geraria um excedente de 219,4 kWh, né, para o cliente, que ficariam sendo gerados mensalmente como crédito para ele. Mas, na verdade, essa situação pode levantar dúvidas para outras pessoas que podem dizer, bom, ainda assim, os 24 módulos estariam superdimensionados porque estariam gerando um excedente mensal desnecessário para o cliente. Mas o que acontece com essa geração adicional, com esse excedente, né? Os 24 módulos não foram escolhidos por acaso. Na nossa análise, né, nas simulações realizadas, a gente levou em consideração aquilo que a gente tinha comentado no início, que era um dos tópicos da enquete, que era a degradação em potência dos módulos. Além dessa degradação, também foi considerada a perda em potência gerada pela perda de eficiência do envelhecimento dos equipamentos que estão instalados na residência do cliente, e também a perda de eficiência dos cabeamentos ao longo do ano. Ou seja, os 24 módulos vão garantir, por conta do excedente de 219,4, que a demanda desse cliente de 1.360 vá ser atendida ao longo de toda a expectativa de vida do seu sistema, ou seja, durante 25 ou 30 anos de existência do seu sistema. Então, a razão dos 24 desse excedente é para cobrir essa perda, né, em potência dos módulos, a perda pela falta de eficiência dos equipamentos que estão instalados na residência e pela perda de eficiência dos cabeamentos. Bom, esse é o resumo, e aí, a partir desse resumo e dessas informações, a gente pode lançar aqui algumas considerações finais sobre essa análise de sombreamento. Primeiro, quando você faz o dimensionamento através da plataforma do seu distribuidor, sem considerar uma avaliação em loco ou
ou até mesmo simulações mais detalhadas com modelos que possam representar o local onde você vai instalar o sistema, fatalmente você vai ter uma geração inferior ao necessário, você vai subdimensionar o seu sistema e ele não vai ser capaz de atender a demanda do seu cliente, inclusive no primeiro ano de existência dele. Isso vai fazer com que o cliente reclame, né, sobre o dimensionamento que foi realizado. O segundo ponto que a gente identifica, né, como consideração final, é que você vai gerar problemas financeiros para o cliente. Por quê? Porque subdimensionando o sistema, o seu cliente ele tinha um orçamento já previsto para atender esse projeto, né, esperando, né, com a expectativa de que a demanda dele fosse alcançada. Quando isso não é atingido, ele, na eventual decisão por fazer o incremento do sistema para completar a demanda, ele vai ter que fazer um novo aporte financeiro e, eventualmente, isso pode não estar dentro do orçamento e o cliente vai permanecer ou com o sistema com uma demanda inferior àquela, produzindo de forma inferior para o atendimento da demanda dele, ou ele vai se endividar um pouco mais para poder fazer esse aporte financeiro e incrementar o sistema para que ele consiga atender a demanda completa. E o terceiro é possíveis transtornos para você, como integrador, que eventualmente criou um contrato, né, para garantir que o sistema desenvolvido vá atender a demanda do cliente como esperado. E na eventualidade da comprovação de que houve uma falha no dimensionamento do sistema, você é que vai arcar com esses prejuízos para o cliente, tanto dos valores na conta de energia, quanto do incremento do sistema para que a demanda dele seja atendida. Bom, então, o que a gente fala para vocês, ou traz como recomendação para vocês, é que na hora do dimensionamento, não negligencie as sombras, né? Porque elas podem gerar esses três tipos de problema. Esses são apenas três que a gente acabou pensando aqui, mas podem existir mais. Mas é indispensável que você faça essa análise para você evitar pelo menos esses três problemas que são imediatos, né? Bom, isso aqui é o que a gente queria apresentar, pessoal. Era o que eu queria apresentar para atender a demanda que vocês fizeram através da enquete. Se o assunto, de fato, tem vários detalhes e ele poderia tomar muito mais tempo do que a gente levou aqui nessa conversa, mas se vocês tiverem dúvidas adicionais, por favor, fiquem à vontade para entrar em contato através do nosso Instagram, no @sanlarrecifepe, ou pelo nosso e-mail, né, recife.pe, ou até mesmo mandar uma mensagem lá no site. Bom, espero ter atendido as expectativas de vocês, desejo sucesso a todo mundo, e é isso aí, pessoal, vamos em frente e grande abraço.